Olá pessoal, tudo bem? Então a gente chega à nossa oitava aula e eu vim hoje com o meu relógio Transformers, certo? Para poder falar um pouquinho para vocês ainda sobre o tema das tutelas provisórias e em especial da tutela de urgência. Vendo que ele está combinando com a minha camisa, né, amarela. Enfim, nossa oitava aula então, na aula passada a gente viu a questão da competência, na aula retrasada a gente havia, né, dado uma analisada na questão das decisões judiciais. Na anterior, a gente viu, se eu não estou enganado, as medidas típicas e atípicas. A gente também tinha visto a questão da diferença entre antecedente e incidental. Também vimos a questão de toda essa de nomenclatura. Vimos também a questão da redistribuição dos ônus do tempo dentro do processo e vimos o contraditório. Pessoal, tudo isso eu sempre faço questão de ressaltar no início de cada aula, porque agora vai fechando tudo. Agora o fechamento é total, né? A gente vai pegar questões dali, vai trazer para cá e vocês vão ver que a gente vai acabar fechando a matéria. Então, não sei se vocês estão lembrados do artigo 294 ou do artigo 299, a gente viu aquilo que a gente chamou de disposições gerais das tutelas provisórias. Ou seja, servem a tutela de urgência e servem a tutela de evidência, certo? Eu pedi para vocês darem uma analisada nessa semana no artigo 300, que vai começar a tratar de disposições gerais também, mas que servem só à urgência, não à evidência. Né? Então, nesse momento, esqueçam um pouco a evidência, que está lá no artigo 311, vai ser a última aula, e vamos ver as disposições gerais para as tutelas de urgência, certo? E já no artigo 300, ele traz aquilo que vem ser uma das principais lições, né, dentro das tutelas de urgência, que são os requisitos. Quais armas eu preciso ter para poder ir ao judiciário pleitear uma tutela de urgência, quer seja ela cautelar, quer seja ela antecipada. Por isso a segunda aula, segunda ou terceira aula, não estou lembrado, que é a questão da nomenclatura, né? Ou a divisão, que a gente também viu na terceira aula, a tutela de urgência cautelar ou antecipada. Então a gente está falando dessas duas aqui nesse momento. E vocês vão ver lá que a redação do artigo 300 vai dizer que os requisitos da tutela provisória de urgência são os seguintes, prestem bem atenção. Primeiro, probabilidade do direito. Veja bem, com esse não tem negociação. Com esse não tem negociação. A probabilidade do direito vai ser sempre uma arma que vai ter que estar ao lado de vocês para ir ao judiciário conseguir uma tutela provisória de urgência, certo? Isso é inegociável. Isso não tem qualquer tipo de negociação. Ela sempre vai estar presente, certo? O que é a probabilidade de direito? Se aquele direito que eu escolhi para estar ao meu lado, né, do processo, ele tem probabilidade de existir ou não, de ser meu ou não. Então, por exemplo, como é que eu provo a probabilidade de direito se eu preciso ir fazer uma cirurgia que o plano de saúde, por exemplo, tenha me negado? O contrato, né, de prestação de serviços com plano de saúde. Esse é o meu direito, que vai dizer lá na cláusula XYZ o quê? Se aquela cirurgia era ou não coberta, por exemplo, pelo meu plano. Então, o direito está ao meu lado. Posso também, né, ir mais além, mais abstrato, posso ir pelo artigo 196 da Constituição, que saúde e direito de todos, e com essa força do direito, pleitear alguma solução interventiva frente ao Estado. Então depende, eu vou ter que escolher o direito a partir da análise do caso concreto, certo? E aí sim que vem uma questão bastante interessante. É uma questão bastante interessante e certamente vai ser questão da prova, né? Porque a probabilidade de direito, ela sempre vai existir, ok? E aí o artigo 300 fala, mais, eu preciso da probabilidade de direito, mais ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então veja bem, eu preciso da probabilidade do direito, mais um desses dois.
mais um desses dois. Ou eu consigo uma tutela antecipada com a probabilidade do direito mais o risco de dano, ou eu consigo uma tutela cautelar, por exemplo, com a probabilidade do direito mais risco ao resultado útil do processo. Fechou? Então eu preciso demonstrar a urgência no que eu estou pedindo. Se não me derem nesse momento, o direito vai perecer, ou eu quero garantir que o meu direito futuro seja útil, tenha utilidade. Como? Protegendo o processo. Protegendo o processo para proteger o próprio direito. Mas não são cumulativos esses últimos dois. Eu não preciso provar probabilidade do direito mais perigo de dano, mais risco ao resultado útil do processo. Não, eu preciso provar sempre probabilidade do direito mais perigo de dano, ou probabilidade do direito mais risco ao resultado útil do processo. Certo? Certo? Tranquilo? Ótimo. O que vai dizer o parágrafo 1º do artigo 300? Ok? Olha, o juiz pode, né, ficar em dúvida. Na verdade, o artigo 300 vai trabalhar em duas dúvidas. No parágrafo 1º, o juiz pode ficar em dúvida e trabalhar com aquilo que a gente chama de princípio da responsabilização, ou princípio da responsabilidade. O que é isso? Ora, o juiz ficando em dúvida para que ele possa vir a deferir a tutela provisória de uma hora para outra, ou do dia para a noite, ou da noite para o dia, ele pode pedir para a parte prestar uma caução real ou fidejussória para que aquela determinada medida seja alcançada ao autor. Ora, por que isso? Porque isso é o princípio da responsabilização. Eu faço com que o autor caucione o processo para, eventualmente, se ele não tiver direito e o juiz ter deferido esse direito, ele poder indenizar a parte contrária. Então, o juiz determina que a parte preste caução real ou fidejussória. Certo? Então, ele pode pedir uma caução real, uma hipoteca, por exemplo, um penhor, ou fidejussória. Ele pode pedir para alguém afiançar, né, aquela determinada medida, né, da parte que a requereu. Então, uma caução real ou pessoal. Certo? Então, esse é o princípio da responsabilização. A parte iria, então, responder com essa caução. Ou seja, a parte ré estaria tranquilo. Mesmo que ela adiantasse o direito, se o autor não tiver, a parte ré vai lá e se ressarce. Mas, né? E se o autor não tem direito? Se o autor não tem direito, ele é hipossuficiente. E eu não posso deixar que a hipossuficiência seja a condição de não conseguir uma tutela provisória, de não conseguir acesso ao judiciário. Então, ela é dispensada nos casos da hipossuficiência, ok? Conforme o parágrafo 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Fechou? O juiz também pode ficar em dúvida quanto, né, a uma outra forma de resolver tudo isso. Ele pode, veja bem, ele pode, se tu escolheu as melhores armas e se tu comprovou as melhores armas, mostrando o direito e o perigo de dano, ou mostrando o direito e o risco ao resultado útil do processo, se tu conseguiu fazer isso, o juiz te defere liminarmente, né, a tutela perseguida. Ou seja, liminarmente é in limine, no início do processo. Inaudita altera a parte, sem a oitiva da parte contrária. Mas para que isso aconteça, tu vai ter que ter, né, munido o juiz de muita certeza, né, uma prova robusta, de repente, para que ele possa deferir isso liminarmente. A gente vai ver que logo isso vai mudar lá na frente, com a nova técnica que a gente trouxe para o código. Mas, a princípio, vocês têm que ir com tudo que vocês têm. Ah, eu vou esconder. Não. Vocês têm que conseguir agora o quê? O bem da vida. Então, levem o que vocês puderem. Então, aí, levando o que puder, o juiz pega, analisa e defere. In limine, inaudita altera a parte. Determino que o hospital XYZ realize a intervenção. Certo? Mas o juiz pode ficar em dúvida
e aí querer ouvir o autor. E ele marca uma audiência de justificação prévia, certo? E aí nessa audiência ele se convence. Nessa audiência ele se convence. Então, mas tudo isso, né, feito sempre às pressas, porque a gente está lidando com tutelas de urgência. Então, o parágrafo 2º vai falar que o juiz pode deferir liminarmente a tutela de urgência ou após a justificação prévia. O autor justificou, demonstrou, então, que eventualmente tem aquele direito provável, mais um risco ao resultado útil do processo, mais um perigo de dano, e a partir daí o juiz defere, após a justificação prévia, certo? E o parágrafo terceiro é um pouco complicado, porque aparentemente isso aqui, do parágrafo 3º, já havia sido extirpado, né, da compreensão da lei passada. A gente já tinha, né, subido um degrau rumo a esse parágrafo 3º não existir. Porque, em tese, mal compreendido, mal aplicado, mal interpretado, ele pode liquidar com a natureza jurídica das tutelas de urgência. Porque, veja bem, o parágrafo 3º vai falar que quando existia a possibilidade da irreversibilidade dos efeitos da decisão judicial que a deferiu, por exemplo, ela não pode ser concedida. Então, veja bem a redação do parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O que é irreversível? Uma prótese colocada num paciente é irreversível? Ou ela pode ser revertida mediante a indenização e o princípio da responsabilização que o autor deve prestar no início do processo, que é a caução, ou depois, mediante uma ação regressiva de responsabilização pelos danos que ele causou pela tutela antecipada, que ao final não foi deferida. É irreversível ou não? Certo? Isso eu consigo monetarizar. Uma prótese, uma órtese. Coisas que eu consigo colocar em valores, eu posso depois indenizar. Mas veja bem, ou vejam bem, transfusão de sangue em pessoas de determinadas religiões, por exemplo. Ela é irreversível por si só. Não existe como eu transformar isso em dinheiro, eu monetarizar isso aí. Então, essa sim seria uma tutela irreversível e por isso não poderia ser, ao fim e ao cabo, deferida? Sim, mas e aí a questão do menor? Que os pais não autorizam a transfusão de sangue. Como deve se portar o judiciário? Ela é irreversível porque o artigo diz ou tem uma forma de fazer algum tipo de juízo de valor sobre isso? Tudo isso são questões relacionadas ao parágrafo 3º. O que a gente tem? A gente tem, então, a diretriz do artigo 8º para decidir. Claro, com todos os outros artigos possíveis que vocês encontrarem, inclusive na Constituição, a gente tem a diretriz do artigo 8º. Eu preciso decidir promovendo a dignidade da pessoa humana. Essa é uma das diretrizes que o artigo 8º nos traz. Então, pessoal, o parágrafo 3º já encontrava-se assim nessa forte discussão sobre a sua necessidade ou desnecessidade. Certo? Não é porque aparentemente ela é irreversível que eu não vou poder ter algum juízo de valor sobre ela, sobre aquilo que o judiciário tem que eventualmente decidir. Ok? Então, hoje foi a aula do artigo 300 do Código de Processo Civil. Depois eu coloco ela no nosso Moodle. Vou postar ali umas decisões judiciais sobre reversibilidade e a gente se encontra no Zoom, numa aula bem maior, bem mais explicadinha, tá bom? Beijos e abraços, tchau, tchau.